O fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e África do Sul foi o tema do Fórum Empresarial realizado na segunda-feira, dia 9 de março, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O evento reuniu representantes do governo e do setor produtivo dos dois países. O encontro foi promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. O objetivo também foi identificar novas oportunidades de investimento entre as duas economias. A abertura do evento contou com a presença do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Durante o fórum, autoridades destacaram a importância da cooperação entre países do Sul Global e o papel de iniciativas como o BRICS e o IBAS, o Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul, para ampliar a articulação política e econômica entre nações emergentes. O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, ressaltou que o comércio entre Brasil e África do Sul ainda é pequeno diante do potencial existente e defendeu o fortalecimento da parceria entre os dois países. Nós temos um trabalho a ser feito, porque o comércio entre os dois países tem um potencial enorme, mas é muito pequeno. E tanto o presidente Lula como o presidente Ramaphosa cobraram isso, que a gente possa ter um comércio maior entre os dois países, uma cooperação maior. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o Brasil negocia medidas para ampliar o fluxo comercial, como a expansão de linhas tarifárias, o incentivo a novos investimentos e a integração de cadeias produtivas em setores estratégicos. Atualmente, a África do Sul é um dos principais parceiros comerciais do Brasil no continente africano. Em 2025, o comércio bilateral entre os países chegou a 2,4 bilhões de dólares. Desse total, 1,5 bilhão correspondeu a exportações brasileiras, ou seja, um crescimento de 6,4% em relação ao ano anterior. Reportagem Marquesan Araújo. Uma operação nacional coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC, identificou 948 irregularidades em postos de combustíveis e estabelecimentos que comercializam produtos da cesta básica. A ação ocorreu durante 3 dias em 9 estados e no Distrito Federal, com participação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O Inmetro fiscalizou 340 postos de combustíveis e verificou 3.651 bicos de abastecimento. Desse total, 831 foram reprovados. As irregularidades incluíram indícios de fraude em placas eletrônicas, erro de medição contra o consumidor, lacres rompidos, vazamentos e problemas de conservação. A ANP inspecionou 123 postos e emitiu 32 autos de infração relacionados à qualidade, origem e armazenamento dos combustíveis. A operação também fiscalizou produtos da cesta básica em 111 estabelecimentos. Foram analisados 4.558 itens, dos quais 85 apresentaram peso inferior ao indicado na embalagem e foram coletados para análise. Os estabelecimentos autuados podem apresentar defesa em até 10 dias e as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão no caso do Inmetro e a R$ 5 milhões nas infrações aplicadas pela ANP. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Em nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e de Minas e Energia, divulgada nesta terça-feira, dia 10, o Brasil anunciou adesão à declaração para triplicar a energia nuclear até 2050, iniciativa internacional que busca ampliar a capacidade instalada dessa fonte energética no mundo. A declaração foi lançada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2023, COP28, em Dubai, e tem como objetivo mobilizar governos, indústrias e instituições financeiras para expandir o uso da energia nuclear. Com a adesão brasileira, a iniciativa passa a contar com o apoio de 38 países, incluindo China, Bélgica e Itália. Segundo a nota,
O Brasil possui mais de 4 décadas de operação de usinas nucleares e domínio do ciclo do combustível nuclear, da mineração de urânio à fabricação de combustível. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Parlamentares e representantes de setores produtivos se reuniram nesta terça-feira, dia 10 de março, em Brasília, para discutir a modernização da jornada de trabalho. O seminário foi promovido pela Coalizão das Frentes Parlamentares Produtivas e teve como foco os impactos econômicos da proposta de alteração da jornada de trabalho. A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, representada no evento pelo presidente da FACIEG, Márcio Luiz da Silva, ressaltou a importância do tema para o país, mas alertou para o momento da discussão no Congresso Nacional. É importante realçar que nós entendemos a importância dessa discussão, inclusive nós a apoiamos, mas realmente nos aflige, nos gera muita inquietação o momento desse debate. Nós estamos à véspera de um período eleitoral, onde naturalmente os ânimos se exaltam e alguns parlamentares têm uma dificuldade de fazer um efetivo debate sobre o que é melhor para o nosso país. Então a preocupação é que uma medida de alto impacto como essa, que vai afetar a vida aí de milhões de empreendedores, seja tomada de maneira assodada. Um dos organizadores do evento, o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, presidente da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, destacou que o fim da escala 6x1 precisa ser debatido com profundidade e com base em análises técnicas. Segundo o parlamentar, é fundamental avaliar os efeitos da proposta sobre o custo de vida, a inflação e principalmente sobre o bolso do trabalhador. Então nós precisamos entender com essas pessoas que empregam 80% da população brasileira, que elas pensam, como elas querem essa modernização, como isso podemos fazer sem um impacto muito grande, principalmente no custo de vida, na inflação e no bolso do trabalhador. Na ocasião, entidades divulgaram estudos sobre os possíveis impactos da redução da jornada. Um levantamento encomendado pela Abrasca e conduzido pelos professores José Pastore, José Eduardo Gibelo Pastore e André Portela apontou que a diminuição de 44 para 36 horas semanais elevaria em cerca de 22% o custo por hora do trabalho. O estudo também mostrou que os efeitos variam de setor para setor e que empresas poderiam reagir aumentando preços, investindo em automoção ou reorganizando atividades, o que pode ampliar a informalidade. Já a Confederação Nacional da Indústria apresentou cálculos sobre a adoção de uma jornada de 40 horas semanais. A estimativa indica aumento de custos de até 7% na economia nacional, equivalente a aproximadamente 270 bilhões de reais. As análises mostram que os impactos da proposta não são uniformes e dependem de fatores como produtividade, custos e níveis de informalidade. Reportagem Maria Clara Abreu. Mais de 2.000 estudantes de 9 a 19 anos participaram do Festival SESI de Educação 2026, realizado de 4 a 8 de março em São Paulo. O encontro reuniu competições de robótica educacional e definiu os times brasileiros que vão representar o país no Mundial da FIRST em Houston, nos Estados Unidos. Ao todo, 12 equipes garantiram vaga para a etapa internacional, marcada para o fim de abril. Entre os classificados estão times do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e outros. Para Paulo Moll, diretor superintendente do SESI, o destaque da edição foi a diversidade regional. Uma coisa que me chamou muita atenção e por ser do Departamento Nacional me dá muita alegria é de saber que na premiação eu vi times de todas as regiões do país. Que antes você tinha uma concentração maior, Sudeste e Sul, e agora eu estou vendo todas as regiões do país contempladas, todos conseguindo desenvolver um trabalho muito bem feito. As disputas envolveram diferentes modalidades. A First Lego League Challenge, voltada para alunos de 9 a 15 anos. A First Tech Challenge, destinada ao ensino médio, com robôs de até 19 quilos.
a First Robotics Competition, considerada a Olimpíada dos Robôs, com máquinas industriais de até 56 quilos, e a STEM Race, competição internacional em que jovens projetam carros de Fórmula 1 em miniatura, impulsionadas por CO2. O festival busca estimular jovens a aprender ciência e tecnologia de forma prática por meio de desafios que combinam programação, engenharia e inovação. Reportagem Maria Clara Abreu, locução Marquesan Araújo. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, alertou segurados e beneficiários sobre um golpe com aplicativo falso que utiliza o nome da instituição. A fraude circula principalmente em celulares com o sistema Android e promete reembolso de descontos associativos. A ameaça foi identificada por pesquisadores de uma empresa de cibersegurança. O aplicativo, chamado INSS Reembolso, simula um serviço oficial e induz o usuário a fazer o download por meio de um site que imita a loja de aplicativos Android. Após a instalação, o programa atua como um cavalo de Troia bancário, capaz de acessar dados financeiros, capturar credenciais, redirecionar transações e até controlar o celular da vítima. O INSS orienta a população a desconfiar de promessas de reembolso por links ou páginas não oficiais. O Instituto informa ainda que qualquer comunicação sobre benefícios, consultas ou solicitações é realizada apenas pelos canais oficiais do órgão, aplicativo Meu INSS e telefone 135, além do site e redes sociais oficiais. Em caso de suspeita, a recomendação é remover o aplicativo e realizar verificação de segurança no aparelho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. O Brasil já contabiliza 140 casos confirmados de Mpox em 2026, segundo dados do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica do Ministério da Saúde. Até o momento, nenhuma morte pela doença foi registrada neste ano. Além dos casos confirmados, a pasta investiga 539 casos suspeitos e 9 prováveis. Entre os estados, os maiores números de registros estão em São Paulo, com 93 casos, seguido por Rio de Janeiro, com 18, e Rondônia e Minas Gerais, com 11 casos cada. A Mpox, anteriormente conhecida como varíola dos macacos, é uma doença zoonótica viral, ou seja, pode ser transmitida de animais para seres humanos. O vírus pertence ao gênero Orthopoxvirus, da mesma família da varíola. Desde 2022, o Brasil contabilizou 14.634 notificações da doença. A maior parte dos casos ocorreu entre 2022 e 2023, período marcado por um surto global que atingiu mais de 120 países e ultrapassou 100 mil casos. Ao contrário de outras doenças virais, em que a vacinação é a principal forma de proteção, no caso da Mpox, a forma mais eficaz é evitar contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Se a interação for inevitável, as autoridades em saúde recomendam o uso de luvas, máscaras, avental e óculos de proteção. A transmissão pode ocorrer principalmente por contato direto com lesões de pele de pessoas infectadas, exposição a fluidos corporais e secreções respiratórias, compartilhamento de objetos contaminados, como roupas e toalhas, e contato com animais silvestres infectados, especialmente roedores. Os sintomas da Mpox incluem erupções cutâneas ou lesões de pele em diferentes partes do corpo, linfonodos inchados ou ínguas, febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrio e fraqueza. Pessoas que apresentarem
apresentarem sintomas compatíveis com a doença, devem procurar uma unidade de saúde para avaliação e orientação médica. Saiba mais em gov.br/saúde. Reportagem Paloma Custódio. A Previdência Social já concedeu 1.668 pensões especiais vitalícias a crianças com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada ao vírus Zika. O benefício é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e corresponde ao teto da Previdência Social, com pagamento mensal ao longo de toda a vida do beneficiário. A pensão foi instituída pela Lei nº 15.156 e também prevê o pagamento de parcela única de indenização. O marco para cálculo do valor retroativo é 2 de julho de 2025, data de publicação da lei. Quem apresentou o pedido antes dessa data recebe o retroativo a partir desse marco. Já os pedidos feitos depois passam a valer a partir da data do requerimento. Os pedidos podem ser feitos pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135, sem necessidade de ir a uma agência, salvo em caso de convocação. Para solicitar o benefício, é necessário apresentar documentos de identificação, exames e laudo médico que comprove a síndrome congênita associada ao vírus Zika. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. No mês dedicado à promoção dos direitos das mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma cartilha para apoiar as equipes do Ligue 180 na identificação de possíveis casos de tráfico de pessoas e trabalho em condições análogas à escravidão. O material foi elaborado pela Secretaria Nacional de Justiça em parceria com o Ministério das Mulheres, o Ministério das Relações Exteriores e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que atua no Brasil no apoio à prevenção e ao enfrentamento do tráfico de pessoas. O documento reúne orientações, conceitos e exemplos de situações de vulnerabilidade que podem indicar exploração. O objetivo, segundo o Ministério da Justiça, é ajudar as atendentes do serviço a reconhecer sinais desses crimes durante os atendimentos, contribuindo para o registro qualificado das denúncias e o encaminhamento adequado aos órgãos responsáveis. O Ligue 180, coordenado pelo Ministério das Mulheres, é um dos principais canais de acolhimento, orientação e recebimento de denúncias de violência contra mulheres no Brasil. A cartilha também explica o que caracteriza o tráfico de pessoas, crime que envolve o recrutamento ou transporte de vítimas por meio de ameaça, fraude ou abuso de vulnerabilidade, geralmente com fins de exploração sexual ou trabalho escravo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.